A terceira rodada do torneio entre países de Rikyosensen finalmente chegou ao seu fim, com a vitória de quem eu mais esperava e, na minha opinião, também mais merecia vencer essa luta. Porém, antes disso, tivemos também a finalização da história do herói egípcio, que teve um desfecho diferente do que eu imaginava, mas meio que conta como 2 flashbacks. O capítulo 18 do mangá começa com a continuação do flashback do Namir, mostrando ele descobrindo uma carta que foi deixada pelo líder da trupe para todos que estavam lá, revelando que, na verdade, no capítulo passado ele não havia chamado os oficiais para levarem o Namir e conseguir o dinheiro que ele daria para a trupe, e sim para ele mesmo se tornar mais uma vez um soldado no lugar dele. E o Namir falou que essa foi a primeira vez que ele não sabia o que o velho estava realmente pensando. E assim, mesmo com o velho fora, eles continuaram com aquelas apresentações de sempre, mesmo com sua frequência diminuindo, mas sempre foi o suficiente para que eles conseguissem ter comida na mesa e de vez em quando eles conseguiam algum dinheiro extra para ficar usando. E tudo isso enquanto aquele velho estava na guerra no lugar do Namir, dizendo que ia voltar logo logo e era apenas mais um trabalhinho para que o Namir não precisasse sair de lá. Até que de repente, em um dia aleatório, a representante do Egito foi pessoalmente ver o Namir e a trupe enviando uma caixa com os ossos daquele homem, ou pelo menos o que restou dos ossos deles, dizendo que foi tudo que eles conseguiram recuperar do corpo do velho, considerando que sua bengala estava ao lado desses ossos logo após a explosão, considerando então que esses eram os restos mortais do corpo do líder deles. Mas ela também disse que graças a ele, centenas de pessoas inocentes foram salvos, já que ele era um incrível sniper. E a morte daquele velho líder deixou todos a trupe tristes, enquanto Namir ficava vendo os ossos humanos dentro daquela caixa, ossos brancos e pequenos, pensando que por conta da morte do líder, o Namir poderia ter ido. E se ele tivesse ido na guerra, provavelmente eles não estariam chorando agora pela morte do líder e ele poderia estar vivo. E então, o Namir perguntou para a representante do Egito se ele ainda poderia se tornar um soldado, porque ele se lembra que poderia se tornar o mais forte daquele país por causa de suas habilidades. E ouvindo isso, seus companheiros imediatamente tentaram fazer o Namir ficar lá na trupe, dançando com eles. Isso porque o líder morreu para que ele não precisasse se tornar um soldado. Mas o Namir foi mesmo assim se desculpando, pensando de volta na batalha contra o Luca, que ele tem um desejo egoísta, que as pessoas continuem sorrindo e vivam em um mundo que eles possam escolher o que amam. E se o Namir tem o poder para continuar protegendo essas pessoas, ele vai usar tudo o que ele tem. E é exatamente por isso que ele escolheu lutar por si mesmo. E então, com os ossos de baleia que ele criou nas suas 2 mãos para tentar atacar e esmagar o Luca, conseguiu acertar seu alvo de uma vez por todas. Porém, ao contrário do que Namir imaginava e de uma maneira surpreendente, o Luca conseguiu se defender do ataque e segurar os ossos que estavam quase esmagando seu corpo, olhando com uma expressão bem assustadora de que ele também é assim como o herói egípcio. E então, quando Namir tentou avançar e lutar mais uma vez, ele já não era mais capaz de usar vários ossos diferentes. Ele agora só tinha a capacidade de usar as armas que ele já tinha lá no início da rodada para tentar derrotar o Luca enquanto ele ainda estava preso no meio daqueles ossos que ele havia feito. Mas ele não conseguiu ser rápido o suficiente e o Luca se libertou de uma maneira tão fácil e simples, quebrando todos os ossos que prendiam ele. E a Gaia justificou que ele fez isso por causa dos músculos de voo de uma borboleta que são muito fortes. E então, assim como Namir, o Luca começou a falar o motivo dele estar ali lutando enquanto enfrentava seu oponente, dizendo que ele foi o único que ficou ao seu lado, o primeiro-ministro Cornelius, mesmo quando ele era um bebê à beira da morte, enquanto estava no laboratório e até em sua primeira missão onde ele vomitou.
ele continuou sendo o seu amigo. E de alguma forma, esses seus amigos e pessoas que se importam com ele começaram a aumentar, e que agora ele não vai mais abrir mão de tudo isso. Ou seja, ele também estava tão determinado quanto Namir a continuar lutando daquela mesma maneira, usando também tudo que ele tinha. E quando Luca se preparou para fazer o próximo ataque, o Namir percebeu que ele não estava mais usando seus poderes de camuflagem e atacando de frente com sua defesa aberta. Mas ainda assim, o Namir não foi capaz de se defender do ataque do Luca, mesmo estando bem na sua frente. Isso porque o Luca estava mais rápido e mais forte do que ele esperava, conseguindo arremessar o Namir até o outro lado da arena, mostrando então que, na verdade, o Luca agora estava fora de controle, liberando aquela taxa de ressonância que estava reprimida desde o início da batalha, deixando seus poderes muito maiores agora. Porém, o Luca não estava fazendo isso porque ele queria, e sim de uma maneira mais inconsciente, se tornando uma besta descontrolada. E as inteligências artificiais notaram que a taxa de ressonância do Luca estava baixando e aumentando o tempo todo de uma maneira inconstante, chegando até 95%. Isso porque o instinto de sobrevivência do Luca estava sendo estimulado ao máximo nessa batalha, tudo porque o Namir também estava usando tudo o que ele tinha para continuar nessa batalha. Então o Luca, a partir de agora, estava batalhando apenas pelos seus próprios instintos e aparentemente não estava nem mesmo mais sentindo dor pelos ataques do Namir, atacando e se defendendo apenas por instinto, sem pensar em mais nada. E quando Namir percebeu isso, ele só queria finalizar a batalha, acertando direto no núcleo do Luca, que foi revelado enquanto ele mesmo estava defendendo aquele lugar instintivamente, dizendo que o núcleo do Luca era a base da antena esquerda que estava na cabeça dele, um osso muito específico. Mas o Luca era muito mais rápido do que o Namir, fazendo ele errar o ataque e derrubando o Namir com apenas um chute direto na sua coluna. E aqueles que estavam assistindo deduziram que o Namir teve seu núcleo atingido e por isso ele não era mais capaz de se mexer. E o Namir, tentando sair dali, apenas viu o pé do Luca pisando em cima de seu corpo, quase esmagando uma parte dele por completo. E depois, mesmo com Cornélio chamando a atenção dele, o Luca arrancou o braço do Namir enquanto ainda estava consciente. E mesmo descontrolado de alguma forma, o Luca ainda estava seguindo a ordem que o primeiro-ministro deu mais cedo de não matar o Namir, mas estava torturando ele sem necessidade alguma. Mas o Namir, mesmo assim, ainda estava com vontade de batalhar porque ele não havia desistido ainda. Mas se tudo continuasse nesse ritmo, o Namir ia morrer pelas mãos do Luca, mesmo sem ele dar o golpe final. E o Namir desse jeito estava desesperado para se levantar e voltar à batalha para conseguir proteger as pessoas que eram importantes para ele. Porém, num único momento em que ele conseguiu se levantar e ia morrer pro Luca, os dois representantes dos países, Egito e Austrália, pararam seus respectivos lutadores e afastando eles. E o Cornelius mandou atirarem os inibidores no Luca. E mesmo com aqueles inibidores acertando seu alvo, o Luca ainda tinha aquela vontade de lutar de uma maneira descontrolada, porém muito mais fraca do que antes, com o primeiro-ministro tentando impedir que ele se mova a qualquer custo, enquanto Namir, ainda caído, estava tentando proteger sua líder, falando para sair dali porque lá era muito perigoso. E como ninguém sabia como essa rodada iria terminar, e para resolver as coisas, a representante do Egito declarou o mais alto que pôde que eles perderam e que desistem para poder tratar logo do Namir. E assim, quando Cornelius aceitou a proposta, foi declarada a vitória da Austrália, tanto por desistência e incapacitação do lutador do Egito, que não era mais capaz de lutar. E o primeiro-ministro continuou abraçando Luca até ele voltar ao normal,
agora que a batalha já havia sido finalizada. E quando ele finalmente volta a ser quem ele era, ficou chamando Cornélio de tio, falando que ele venceu e deveria estar sorrindo e não chorando, deixando de ser aquela besta assassina que estava só pensando em lutar e lutar há poucos segundos atrás. E a terceira rodada do torneio entre países de Rikyosensen terminou com a vitória do herói australiano, que pra mim foi uma vitória maravilhosa, ainda mais com ele no final usando quase todo o seu poder, mesmo sendo de uma forma um pouco mais descontrolada. E eu devo admitir que essa é a primeira vitória que eu realmente gostei, porque na primeira rodada já era óbvio que o protagonista japonês ia vencer a luta, e a segunda batalha me decepcionou um pouco, onde o Aiden, que tinha a maior taxa de todas e um poder mais do que incrível, perdeu daquela maneira pro herói chinês que tinha uma habilidade muito mais simples. Mas eu espero que o Luca continue lutando e participando do torneio de uma forma ainda melhor contra o seu próximo oponente, que vai ser revelado depois de muito tempo. E no mês que vem, eu aposto que teremos o desfecho dessa rodada, provavelmente mostrando o que aconteceu com eles, pipipi, popopó, e o início da quarta rodada, onde teremos os países França e Noruega, onde teremos, de uma vez por todas, uma mulher participando de um torneio contra outra mulher, sem ser só em Mahjong Tyson. E isso me deixa bem animada para ver como é que vai ser essa luta, a forma que ela vai ser mostrada e os poderes de ambas as personagens. Então não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e também um hype para ajudar o canal a crescer muito mais, e eu espero que a gente se veja em algum outro dia.